pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, eu tenho os cabelos escuros, curtos, que hoje estão presos, tenho os olhos bem pretinhos, tenho um sorriso bem largo, tô vestindo uma blusa azul marinho de mangas compridas e tô aqui nessa salinha com uma mesa com objetos decorativos, plantinhas e livrinhos para começar a nossa aula. Pessoal, a aula Natureza e Investigação com a professora Aline nos trouxe uma postura muito bacana, a postura do investigador. E hoje, na nossa aula de curiosidades, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que são essas mudanças reversíveis e as não reversíveis, ou irreversíveis, né? Vocês estão vendo essa máquina fotográfica aqui? Um pouco diferente, né? Mas é uma câmera fotográfica. Pô, máquina fotográfica, prof? Pra quê? O celular tem câmera. Sim, as câmeras digitais, elas são hoje muito mais comuns do que as analógicas. O quê? Analógicas. Isso mesmo. Como essa câmera aqui que vocês estão vendo. É uma câmera de fotografar analógica. E ela é diferente da digital, que nós costumamos usar, né, hoje em dia. Sabe por quê? Porque essa máquina aqui, analógica, ela precisa de filmes fotográficos, como esse aqui da imagem que vocês vão ver. Gente, o filme fotográfico é uma espécie bem peculiar de plástico quimicamente preparado para ser altamente sensível à luz. Ou seja, é um material fotossensível e o processo para se fazer uma fotografia acontece a partir do contato dessa película altamente sensível, que é o filme, né, com a luz. Nas câmeras analógicas, o filme é formado de uma base plástica flexível e transparente. Sobre esse plástico há uma camada muito fina de cristais de prata, que são muito sensíveis à luz. E quando o fotógrafo clica na câmera, o obturador, que é um buraquinho, ele se abre e a luz penetra no filme. Posteriormente, através de um tratamento químico, esses pontos de luz captados pelos cristais de prata são queimados, gerando a imagem fotografada. Acontece assim uma espécie de queima desse plástico que registra a imagem a partir do que a câmera capta de luz por esse buraquinho bem pequenininho. Dá até para ver aqui na câmera, ó. Quer dizer, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Lá dentro, tá vendo? Tem um buraquinho. Agora olhem só essa câmera bem antiga chamada de lambe-lambe. Para fotografar com essa câmera, o fotógrafo ele tinha que ficar embaixo desse pano preto para não deixar nenhuma luz a mais entrar. Antigamente, era possível encontrar nas praças e nos jardins do Rio de Janeiro uma figura pitoresca conhecida como lambe-lambe. Esses fotógrafos de nome curioso carregavam grandes câmeras em formato de caixote, também usadas como laboratório de revelação. E eles registravam os passeios de família e produziam postais para turistas. Com o passar dos anos, esses profissionais foram desaparecendo, eles foram se aposentando e perdendo espaço para as facilidades do mundo moderno. Porém, em 2005, a Prefeitura do Rio declarou o ofício dos lambe-lambes Patrimônio Cultural Carioca de Natureza Imaterial. O objetivo é preservar a memória da cidade, levando em consideração que eles testemunharam e documentaram para a posteridade a imagem de inúmeros personagens conhecidos ou anônimos. Uma curiosidade interessante é que esses profissionais receberam esse nome de lambe-lambe porque para colocar o filme dentro desse aparato, né, dessa caixa, eles tinham que lamber a ponta do filme para encaixar direito ou para ter o processo químico perfeito. Enfim, vale pesquisar aí, mas tem a ver com lamber mesmo o negócio desse nome do lambe-lambe. Muito legal, né, gente? Mas o que fotografia tem a ver com a habilidade de hoje? Gente, o nosso olhar investigativo hoje está voltado para a observação das mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento, sejam elas reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, ou irreversíveis, como o cozimento do ovo, ou a queima de um papel ou de madeira, etc. Então eu te pergunto, quando uma fotografia é tirada, acontece uma transformação naquele filme que antes, sem imagem, né, passa a ter a imagem capturada pela entrada de luz na câmera, certo? Essa mudança, ela é reversível ou irreversível?
Irreversível, muito bem, porque assim como um ovo, quando ele é cozido, ele não pode deixar de ser cozido. O filme, que é sensível à luz, ele também não tem como voltar ao estado inicial, né? Depois que ele foi transformado pela luz que passou por aquele buraquinho da câmera, ele não tem mais como voltar a ser o que ele era antes. Então o momento fica ali registrado para sempre. Então, pessoal, temos que nas transformações reversíveis, o material pode voltar a ser como era antes da mudança, certo? As mudanças de estado físico, elas são exemplos de transformações reversíveis, como quando derretemos uma barra de chocolate para darmos uma outra forma a esse chocolate, né? Ele não deixa de ser chocolate, ele só mudou sua forma física, né? Ele deixa de estar sólido, fica mais líquido, depois ele volta a ser sólido, assim como o exemplo da água. Já as transformações irreversíveis não podem ser desfeitas. Isso significa que após a transformação, o material não voltará mais a ser como antes, como acontece com os alimentos, que mudam conforme são aquecidos e cozidos, né? Uma vez cozido, o alimento não fica cru novamente, né, minha gente? O apodrecimento também de materiais, como madeira, os alimentos, isso é chamado de decomposição. E nós podemos observar esse processo, por exemplo, ao acompanhar o apodrecimento de uma fruta. Ela não volta a ser como antes, é uma mudança irreversível. A queima de materiais, como o papel e a madeira, também transforma permanentemente esses materiais. Uma vez que vira carvão, a madeira não pode voltar a ser aquela madeira que ela era antes, certo? Assim como a fotografia. Uma vez que a película sensível entra em contato com a luz, a imagem ali registrada não volta a ser o que era antes. As fotografias digitais de hoje, elas não usam mais os filmes, mas elas usam cartões de memória. Porém, o processo de captura da luz através desse pequeno buraquinho é o mesmo. Só não fica ali na película plástica, mas na memória do celular ou do computador, né? A gente pode até usar filtros, mudar o brilho, a cor, e essas mudanças são até reversíveis, né? Quando a gente faz uma fotografia. Mas a captura inicial da imagem, ela é irreversível. O momento ficou ali registrado para sempre. E se você gostou das curiosidades de hoje, pessoal, fiquem atentos a uma exposição fantástica de um fotógrafo brasileiro mundialmente conhecido, que é o Sebastião Salgado. Ele tirou muitas fotografias com câmeras analógicas e depois com as digitais. E a exposição dele está aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, e se chama Amazônia. Vai até janeiro de 2023. Se eu fosse você, eu ia lá conhecer esse pedaço do Brasil pelas lentes curiosas desse fotógrafo incrível. Até mais, pessoal!